Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Boa noite aos amigos do canal Voz Ativa também, nessa quarta-feira de meio da semana, né? Que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, que bom que você está do outro lado da tela nos assistindo também. Que a bênção de Deus seja com você e a sua família. Hoje eu quero falar sobre leões e anjos. Alguém já viu um leão de perto? Pelo menos no zoológico, né? Realmente ninguém vai querer estar frente a frente com um leão numa savana selvagem, ou talvez numa África, no turismo da África, onde é mais comum encontrar um leão. Mas, quando se trata de leão e anjos, o que essas duas palavras têm a ver com a gente? A gente vive num contexto que nós vivemos dentro disso no nosso dia a dia. Aí quando você vai para o que nós estamos aqui domingo, né? Falando sobre a história dos impérios, a gente vê aí a questão de Daniel capítulo 2, quando aqui, né, o sonho do rei, né? E aí ele viu ali os impérios dele se desfalecendo, os 4 reinos, e mostrando o reino de Jesus que dura para sempre. Então, na verdade, se a gente for olhar os 12 capítulos de Daniel, ele traz um resumo bem interessante. Primeiro, o capítulo 1, quando que já estou no capítulo 1 de Daniel? Vocês percebem que ali parece que fala de alimentação, não é isso? Parece, mas não fala de alimentação, fala de fidelidade a Deus. Porque a maioria das pessoas que são vegetarianos, eles vão usar esse capítulo como uma espécie de comida, mas não está falando de comida, está falando de fidelidade a Deus. Porque se você analisar bem, os 3 amigos de Daniel, juntamente com ele, resolveram firmemente com Deus não se contaminar com a comida do rei. Então, fala de fidelidade a Deus. Quando você vai para o capítulo 2, como a gente estudou aqui domingo, fala de todas as nações num só capítulo, e aí o que prevalece aqui é o reino de Deus, o reino de Jesus, tá? E aí aqui você tem a imagem da estátua dividida um pouco mais, Império Babilônico ouro, aqui você tem o Império Medo-Persa, que é prata, você tem o Império Grego, que é bronze, você tem o Império Romano, que é ferro, e depois o Império Romano dividido e restaurado, ferro e barro, e não dá ligação, tá? Aqui só estou apenas resumindo para a gente avançar. Aqui está a sua interpretação: cabeça de ouro babilônico, império neo-babilônico, representado por Nabucodonosor, peito e braço de prata, Medo-Pérsia, mente e coxa de bronze, Grécia, perna de ferro, Roma. Isso foi ao longo da história, tá? Vamos aqui sintetizar, vamos demorar nessa parte. Aí vem aqui a divisão de Roma das nações da Europa moderna, como a gente já falou aqui domingo, representando um período de reino dividido e enfraquecido. Aí depois vem a Pé, o reino que Deus estabelece, e destrói todos os reinos humanos e subsiste para sempre o reino de Deus, tá? Aí você tem aqui o significado da profecia, a soberania divina, mostra que Deus está no controle da história e não das vontades humanas. O mais que o homem fala, que está no controle de Deus. A precisão histórica, a sequência dos impérios se cumpriu conforme descrito por Daniel. O reino eterno, a pedra, cortada sem auxílio de mão, representa o reino de Deus, que substituirá todos os governos terrenos. Então aqui a gente está resumindo o que foi Daniel capítulo 2 no domingo. E aqui você tem a estátua, né, obviamente, ela foi destruída sem auxílio de mãos, com a pedra vindo do céu. Aí vem a mudança do governo, e então sai o ouro no lugar do metal, do menor valor, vem o Império Medo-Persa, representando a nação que derrubou a Babilônia, vem o Império Medo-Persa, e aqui vem, localizado logo abaixo da cabeça de ouro Babilônia, acima do reino de bronze, Grécia, indicando a ordem cronológica dos impérios. Daniel relata que o reino seria inferior ao de Nabucodonosor, Babilônia, mas no entanto dominará o mundo conhecido. Aí você tem aqui a Babilônia sendo destruída, Ciro e o Dário então assumindo o poder, tá? Aí você tem aqui a primeira república, Dário, o grande rei do Império Persa, que organizou o seu vasto território, dividindo em unidades administrativas, chamada satrapia, né? Ou sátrapas, ou sátrapas ou governadores.
Vamos abrir Daniel capítulo 6, que é a nossa meditação de alguns versos. Eu não vamos ler todo o contexto. Vocês sabem que Daniel capítulo 6, ele foi algo bem interessante, porque ele mostra claramente a questão de onde as pessoas naquela época tinham 120 governadores, escolheram 3, Daniel era o principal. E agora, dentro desse contexto, capítulo 6, no versículo 4, vamos ler daqui a pouco, ali Daniel foi pego em surpresa, porque os seus companheiros de trabalho, que eram advogados também, entendiam de lei, resolveram fazer uma conspiração com Daniel. Então essa nossa reflexão dessa noite, dentro desse texto, leões e anjos, tá? Agora que você abriu Daniel 6, eu convido você a fechar os seus olhos e vamos então fazer uma oração mais uma vez ao nosso Deus, suplicando a Ele que nos ajude a entender a sua palavra nessa hora. Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o seu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade concedida a nós nessa noite, o privilégio e a bênção de termos ido, voltado e agora estamos aqui na tua casa de oração para louvar e engrandecer o teu santo nome. Suplicamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos dê iluminação do Espírito Santo do Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Flávio, dá uma olhadinha aqui para ver se nós estamos bem focados aqui. Você está pegando direitinho aí, gentileza? Muito bem. É interessante a gente lembrar uma coisa, é o seguinte. Vamos ler Daniel capítulo 6 aí, tá ok? Tá? Daniel 6, vamos começar pelo verso 1 em diante. Eu não vou ler todos os versos não, porque a leitura ele é 28 versos. Vou ler só alguns para a gente entender a nossa história, tá? Pareceu bem Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, ou seja, homens para governar. Então imagina agora, o rei chama 120 e coloca 3, e Daniel foi o principal. Verso 2: sobre eles 3 presidentes ou governadores, as quais Daniel era um dos sátrapas, que dessem conta para que o rei não sofresse dano. Aqui eu quero lembrar Moisés, quando Deus chamou ele, falou: divide com 70, 100, 10, para não sobrecarregar você. Verso 3: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito que excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora que começa o problema, verso 4: então os presidentes e sátrapas procuraram uma ocasião para acusar Daniel a respeito de que não pudessem achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele o quê? Nenhum erro, nenhuma culpa. Então agora começa o problema. Dário coloca Daniel entre os 3 principais. Ele é como se fosse assim, é como se fosse Faraó e José do Egito. Então José do Egito, no Velho Testamento, ele era o que comandava abaixo do Faraó. Então abaixo do Dário, Daniel era o comandante daqueles 119 governadores. Então os homens começaram a ficar com ciúmes. Então isso chama aqui, fria, né? Nessa palavra. Então agora começou a colocar Daniel como chefe dos principais. O grande primeiro-ministro do profeta Daniel foi um líder bíblico, caracterizado por sua integridade inabalável, fidelidade extrema a Deus e sabedoria excepcional. Daniel era tanto fiel a Deus quanto ao rei também. Então Daniel aprendeu a cultura, embora foi levado como escravo quando ele tinha 17 anos de idade, mas não deixou de cultuar Deus, não deixou de orar, não deixou de buscar, porque veja bem, quando você pega Daniel capítulo 3, quando ao som de todos os instrumentos musicais, a imagem foi levantada, todo mundo tinha o quê? Tinha que dobrar. Agora imagina 10 mil pessoas que estavam ali, que vieram lá do povo de Deus, que estavam ali, morando naquela cultura babilônica, somente 4 não se curvaram. Muita coisa, né? De 10 mil, só 4 pessoas não se curvaram. Por quê? Daniel e seus 3 amigos. Aí que foram acusados aqui de
de falsa coisa contra o rei, de não ter obedecido a palavra do rei. E agora os dois devem lançar onde? Na fornalha ardente. E aí, de repente, aí manda aquecer 7 vezes mais. De repente, olha o camarada lá. Mas quem que é aquele camarada lá? É o quarto homem, ou seja, o próprio Jesus estava ali. Então Daniel tinha sabedoria. Mesmo cativo na Babilônia, destacou por ser justo, determinado, corajoso, piedoso, honesto e por possuir capacidade de interpretar sonhos e visões. Então, por isso que Daniel, ele fala claramente que você pega os 6 primeiros capítulos é história e os 6 últimos profecia. Então, dentro desse contexto, Daniel nunca poderia interpretar, porque Deus dava para ele sabedoria e discernimento. Característica do profeta Daniel: fidelidade inabalável, integridade e justiça, determinação e firmeza, oração e consistência. Como a Ruth falou, é importante orar, a gente tem que orar mesmo. Sabedoria, espiritualidade, resiliência e calma. Hoje eu vi uma cena hoje dentro do ônibus o seguinte: uma jovem morena, pele escura, bonita, estava dentro do ônibus. Eu vi ela passando mal, estava aqui embaixo na plataforma do ônibus e ela está na parte alta. E a jovem estava com o celular bem lá, bem ouvindo o celular, dançando e tal. Olhei assim, ainda dei um subir ainda. E aí, com muito custo, alguém pegou e pôs ela na cadeira. De morena escura, ela ficou roxa e ficou amarela. Eu falei assim: o pessoal nem tem empatia mais pelas pessoas. Vê alguém passando mal, com fome, não é eu, olha, e fica de boa. Então, Daniel tinha resiliência e calma. Então, no mundo hoje, as pessoas estão mais. Aí eu usei até uma frase assim: até mais fácil hoje você ficar mais tranquilo com um animal do que com o ser humano. O ser humano está bem complexo da vida. Mas Daniel o quê? Era visto como uma conduta ética. Ele tinha ética, ele tinha postura. Além do mais, ele vivia num ambiente hostil, pagão, vivendo com a idade já avançada. Ele tinha quase 90 anos de idade, entre 86 e 90 anos. Mesmo assim, ele servindo a Deus com integridade ali. Então, ele tinha uma vida de oração. Daniel capítulo 6, nós vamos aqui agora, versículo 4. Eles procuraram alguma coisa, mas não achou nada em Daniel. E aí vem o monstro dos olhos verdes. O que é o monstro dos olhos verdes? Porque aquelas pessoas ali, Daniel era odiado porque havia sido o quê? Exaltado. Daniel pediu isso? Não. Ele era tranquilo, tinha equilíbrio ali. Além do mais, o segundo monstro dos olhos verdes, basicamente, Daniel ali, ele procurava o quê? Fazer a vontade de Deus. Daniel, ele não tinha outra coisa a não ser agradar a Deus. Porém, ele acabou caracterizando o quê? Inveja para as pessoas ali. E, posteriormente, no coração dos seus amigos, ardia a questão da inveja, da questão dele, posteriormente, não fazer a vontade do Senhor. E, posteriormente, Daniel, então, é chamado esse monstro olhos verdes porque os seus colegas de trabalho, que eram advogados, então fizeram o que contra ele. Vamos abrir Tiago 3,16. Alguém lê para mim aqui? Vem alguém achar e vem aqui na frente, lê para mim rapidamente, o microfone fica melhor. Tiago 3,16. Olha o problema que começou lá no céu, que foi erradicando na terra. Tiago capítulo 3, verso 16. Achou, Flávio? Vem cá para você ler para a gente aqui. Não é? Tiago 3, verso 16. Tiago 3, verso 16. Pois, onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Obrigado, irmão. Perceba que esse verso, olha a descrição de coisas que ele mostra. Primeiro, olha para a tela aqui, ó. A inveja, egoísmo, indica a raiz do problema. Inveja amarga, ambição egoísta, sentimento faccioso. Aí a confusão, perturbação. O resultado é o quê? Desordem e instabilidade. Toda obra perversa, espécie de maldade,
consequência final gerando más ações em um ambiente tóxico. Eu estava num ambiente trabalhando há um tempo atrás, uns meses atrás, que em algum momento o ambiente se tornou tóxico. Por quê? Você vê pessoas tentando derrubar pessoas, isso no meio de pessoas que diz cristã e outros não. Imagina se não fosse. Agora, se você analisar um pouco mais aí em Tiago 3, verso 17, diz que Tiago, ela leu o verso 16 ou o verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é a primeira, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Verso 18. Ora, é em paz que semeia o quê? O fruto da justiça, para que promovam a paz. Se eu quero ter paz, eu tenho que promover paz com as pessoas. Mas se a pessoa quer desordem, vai conseguir desordem. Então, nesse contexto aqui, levou os amigos, posso dizer que amigos, mas colegas de Daniel, a fazer isso. E aqui, vem os espias. Tudo que ele fazia era observado. Você pode observar que nós também estamos sendo observados também. Daniel era íntegro, temente a Deus, incorruptível, honesto, nobre e puro. Tudo isso é as qualidades de Daniel que ele tinha. Agora, qual é o significado do nome Daniel? Alguém lembra de algum significado do nome? Quer dizer, Deus é meu juiz. Então Daniel, ele tinha essa importância na mente. Deus é meu juiz. Agora, ele tinha uma vulnerabilidade no ponto. Ele era fiel a Deus, ele cultuava a Deus, eles achavam um jeito de incriminá-lo com uma acusação. Sabe qual foi a acusação? Me acompanha agora no capítulo 6, Daniel, versículo 7 até o verso 9. Voltemos para Daniel lá, Daniel 6, versículo 7 a 9. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabelecesse o quê? Um decreto, faça firme o interdito de todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer outro Deus, minúsculo, ou a qualquer homem não antigo ao rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Agora, porém, o rei sanciona o interdito, assina a escritura, para que ninguém seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, e não pode revogar. E por esta causa o rei Dário assinou a escritura e deu o interdito. Então, na hora que o rei assinou, ele por 30 dias, então os homens fizeram aquilo, só que o rei não percebeu que aquilo era o que? Era uma conspiração, uma cilada. E assim foi feito. E por um mês, aí então ele ficou o quê? Aumentou a sua popularidade na cabeça daquelas pessoas, tá? Queremos eleger você como infalível. O que faz você lembrar hoje da palavra infalível hoje no mundo e fora? Temos um líder supremo religioso lá na Itália. Não preciso citar, mas ele está lá. E aí a palavra infalível acaba caindo para ele, divino, como naquela época os homens quiseram fazer. Aliás, ao longo da história sempre teve homens e mulheres dizendo que é infalível, mas ninguém é infalível e todo ser humano morre um dia. Só Jesus Cristo é infalível, eterno. E aqui a aprovação de Dário foi aí a sua popularidade, né? A conspiração que fizeram contra ele. E aqui estavam os homens que fizeram contra Daniel. Daniel capítulo 6, 10 diz o quê? Me acompanha no versículo 10 agora. Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Então, Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes ele orava por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Pergunto para vocês, a oração tem que ser só de joelho? Como que a oração pode ser feita? Deitado, em pé, assentado, ajoelhado? Você sabe que há hoje uma certa ideologia de pessoas que a oração só é válida de joelho. E a Bíblia não diz isso. A oração ela pode ser feita a qualquer momento,
Deus ouve nossa oração até em pensamento. Muito bem, e aí está, verdadeira lealdade de Daniel, porque tinha um compromisso com Deus. Ele orava ali, as pessoas viam isso ali. Em seu quarto ele virava o rosto, ajoelhava em direção de Jerusalém, que era o costume. Por quê? Agora vocês vão entender na imagem seguinte aqui, ó. Aqui, ó, veja bem, orava constantemente desde a sua mocidade, mesmo diante das ameaças, não alterou o seu estilo de vida, manteve-se calmo, tranquilo, sereno e confiante. Então Daniel fazia isso sempre ali. Ainda mais aqui, ó, contaminação pela comida do rei, assimilação cultural, mudança de identidade, idolatria e pressão para abandonar a fé. Tudo isso Daniel passou. Daniel 3 e 6. Tentação de parar de orar. Daniel capítulo 6. Daniel resistiu a essas tentações, mantendo sua convicção, lealdade a Deus e integridade moral, mesmo sob o risco de morte, o tempo todo. Ele manteve fidelidade a Deus ali. Como os fariseus, será que Daniel estava querendo mostrar alguma coisa com aquelas janelas? Não. Ele estava apenas ocupado. Porque muitas pessoas hoje estão ocupadas demais para orar. Acha que orar é perda de tempo. Prioridade não é tempo. A agenda é cheia, ritmo acelerado. E assim as pessoas perdem tempo para orar. E por que assim seja, eu convido a você da forma que você está. Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus que nos ajude de fato a gente viver essa vida. Porque esse mundo está cada vez mais caótico. É como uma roda girando a mais de 100 por hora. As pessoas estão cada vez mais sem noção das coisas do nosso dia a dia. Isso começando lá da parte política, religiosa, saúde, educação e segurança. Cada vez mais caótico o mundo. E precisamos de orar por nós e orar por todos. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, aproveitando esse momento dessa palavra, desse sermão sobre leões e anjos, suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor ouça a nossa oração no nome de Jesus. Que o Senhor transforme, que o Senhor cura, que o Senhor restaure a nossa vida por completo. Que o Senhor nos ajude a viver e obedecer a Tua palavra. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, a cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Dê-nos a Tua paz, a Tua bênção e o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui um pouco mais de algumas imagens sobre a questão de manter-se ocupado com a oração. Aqui está a questão do que Daniel orava 3 vezes por dia. Primeiro, 3 sessões habituais de oração entre os israelitas. Pela manhã, ofertas queimadas. Por isso que ele orava de frente ali para que todo mundo pudesse ver. À tarde, hora nona, oferta de manjares. À noite, um ato de agradecimento e pedido de perdão pelas faltas cometidas durante o dia. Então, Daniel orava 3 vezes por dia para pedir as bênçãos de Deus, como era de costume da sua cultura judaica. Ele então habituou, continuou fazendo isso. São realizadas 3 vezes ao dia, tradicionalmente instituídas pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que correspondem aos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém. Ou seja, tem a ver com a questão do santuário terrestre, o modelo de acordo com o modelo do céu, que se fazia oferenda 3 vezes por dia para a expiação do pecado do ser humano. E aqui a espionagem, versículo 11 até Daniel 6, me acompanha agora Daniel 6, versículo 11 até o versículo 13. Então aqueles homens foram juntos, tentando achar Daniel orar e suplicar diante de Deus. Verso 12: se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizer qualquer petição a Deus ou qualquer outro homem, a ti, ó rei, se não fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa segundo a lei dos médios dos persas, que se não pode revogar. Então respondeu e disseram o rei: esse Daniel, que é um dos exilados por você, que foi trazido como escravo de Judá, não faz caso de ti, ó rei, e nem no interdito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Então Daniel foi acusado porque ele cultuava e orava a Deus. Você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? Eu me lembro que em 2005 fui acusado por um colega de trabalho de roubar um pano. Depois, quando ela achou, ficou toda sem graça. Aí eu peguei e falei um monte de coisa para ela. Acusado de roubar um pano. Porque na época eu trabalhava num ambiente de escola, eu fazia tudo. Eu fazia manutenção, fazia limpeza, algumas coisas. E aí quando ela achou, ficou toda sem graça.
Aí eu falei algumas verdades para ela. Claro, né? Se fosse outra pessoa não cristã, teria falado outras palavras de baixo escalão que deixaram lá embaixo como mulher. E aí a vontade mesmo, se fosse outra pessoa, era partir para a agressão física. E aí a coisa seria diferente. Mas não é bem isso que Deus quer. Mas apesar de uma coisa falsa. Então Daniel foi acusado pelos oficiais, buscando alguma coisa a encontrar, porque eles estavam orando a Deus. E a armadilha foi legal. Os homens lembraram o rei Dário, questão do decreto, e que fosse lançado na cova dos leões não poderia ser mudada. Você sabe que durante a pandemia foi assinado várias leis falsas para coibir o ser humano de fazer as coisas de liberdade de expressão. Isso de fato, muitas pessoas acabaram caindo nesse conto do vigário. Isso nunca foi real, tá? Mas as pessoas se deixaram levar por isso. Mas Daniel, que não se intimidou por isso. Eu, durante a pandemia, não me intimidei com as coisas. Continuei a vida normal, trabalhando, subindo, descendo, fazendo as coisas normal. E você olha, cuidado com isso aqui. Deixa rolar, e nada aconteceu. Porque Deus sabe da intenção dos homens o que está acontecendo hoje. A acusação de Daniel informaram que ele foi exilado de Judá, ignorou o decreto e orava 3 vezes ao dia. Aí vem então a questão. Capítulo 6, Daniel, versículo 15. Diz que, versículo 15: então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe o rei que a lei dos métodos persas não pode mudar, então sancione isso. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Esses homens eram o quê? Eram advogados, conhecia a lei, sabia de tudo, mas Daniel foi jogado ali, e sob pressão, daí então não teve muito o que fazer, a não ser mandar pegar o Daniel idoso, com idade de 86 anos, e jogar na cova dos leões. Ele ficou. Então o rei ordenou, trouxe a Daniel, lançou ali, capítulo 6, verso 16 de Daniel, disse ao rei: que o teu Deus aqui continuasse te livre. Ou seja, o próprio rei então mandou lançar Daniel ali. Qual a pergunta? O rei teve uma noite tranquila de sono? O que vocês acham? Não teve, porque aqui, enquanto os leões estavam ali, porque era costume da época, os soldados romanos trazer leões, prender leões numa parte, era basicamente uma masmorra, um buraco dividido em 2 partes. Numa parte ficavam os leões e outra parte ficava a pessoa que estava presa. Então imagina, os leões eram trazidos de forma selvagem para aquele buraco, ficava ali dias sem comer, depois era tratado. Quando era tratado lá, o que eles faziam? Os próprios criados colocavam os leões para um lado, limpavam uma parte, depois chegavam os leões onde estavam, colocavam outra parte e limpavam outra parte. Então agora imagina Daniel dentro daquela cova, com os leões ali, e foi jogado ali. Então os leões estavam famintos, já fazia dias que não comiam. Então o profeta foi jogado ali, dentro da cova dos leões. Por isso que é leões e anjos. Por quê? É como se Deus falasse o seguinte: olha, está indo aí um servo meu para aí dentro desse buraco. Então você, leão, recebe o meu servo aí, usa a juba de vocês, que é o cabelo de vocês, como travesseiro para ele. E Daniel passeou e ficou tranquilamente com os leões naquela noite. Mas a Bíblia diz em Daniel 6,18, eu me acompanho na tela. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono, porque ele ficou perturbado. Ele ficou então sem sono. E aí, eis que meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não se me ferissem, pois Deus considerou inocentes aos seus olhos. De igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor majestade. Daniel 6, verso 22. E o governo da Babilônia não governou Daniel. Deus passa tempo com quem passa tempo? Com ele. Então notem que Deus mandou um sentinela do céu. Quem foi esse sentinela que ficou ali com Daniel na cova ali? Foi quem? Foi o próprio Jesus. Jesus, o sentinela que desceu do céu, que ficou ali com Daniel na cova dos leões. Leões gostam de quê? De carne, mas Daniel estava no espírito. O leão da tribo de Judá, o leão alfa, ômega, impediu que os leões atacassem Daniel, devido à sua comunhão com Deus. Ou seja, o próprio Jesus ali estava com Daniel na cova daquele leão ali. Mais glorioso do que te livrar
é Deus passar com você na cova dos leões. Você tem passado por alguma cova do seu leão no seu dia a dia? Você tem passado por alguma luta, dificuldade? Eu também tenho passado. Mas lembre-se que o leão da tribo de Judá, o alfa do ômega, impede de atacar nós. Agora, quem é o leão hoje que tenta atacar nós hoje? O diabo, Satanás. Mas Deus envia anjo mais poderoso para estar com a gente: o anjo da guarda e o anjo relator. São dois anjos, o anjo relator e o anjo protetor. E Deus tem o anjo Gabriel que fica no lugar de Lúcifer. Mas Jesus é o centro de tudo, Jesus é o comandante de tudo e Ele está ao nosso lado. Tenha uma vida de oração. Daniel não só orava quando tinha cobras e leões, ele orava constantemente. Uma vida regada de oração faz você o quê? A cova virar palácio e o palácio se tornar uma cova. Ou seja, aquilo que para o homem é uma glória vira terra, aquilo que para o homem seja glória, para nós se torna algo bom, que é o palácio vida eterna. Deus estará fechando a boca dos leões. Eu escolhi o leão de Judá para me apresentar na cova dos leões. Não pense no processo, pense no resultado final, a vida eterna, uma nova terra. Sabe, e aí o relato termina aqui em Daniel 6, verso 25 diante, diz assim, Daniel 6, 25 e diante. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja o que? Multiplicado. Verso 26. Faça um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus Daniel, porque Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Verso 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e Ciro Persa. Agora pergunta: o que aconteceu com aqueles homens que fizeram a conspiração com Daniel? Eles foram jogados na cova dos leões, e antes de chegar lá, os leões estraçalhou tanto eles, mulheres e os filhos, até os seus ossos, não sobraram nada. Aqui está o sentinela, o próprio Jesus foi ali ficar com Daniel. Nem sempre a vitória é completa nessa vida, mas a promessa de Deus, a vitória é infalível, porque Jesus é infalível. E aqui em Daniel 6:24 diz: ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e eles esmigalharam os ossos todos, ou seja, esmigalharam, então quebraram todos os ossos deles, não sobrou nada, virou pó do pó. A punição foi severa para aqueles homens que foram acusados de Daniel. Ramã, a história ali, né, que quase destruiu os judeus, também teve o mesmo fim. Mordecai foi contra o povo de Deus, também teve um fim diferente. José do Egito foi acusado, mas foi vitorioso. A vida de Jó também foi acusado, mas foi vitorioso. Elias, profeta de fogo, foi acusado pela Jezabel e Acabe, mas no final ele foi vitorioso também. E Paulo, em sua perseguição, também tortura, morreu decapitado. 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, mas morro ao lado de Deus, aguardando a volta de Jesus. E assim aconteceu. E o próprio Jesus deu a vida na cruz por mim e por você. E o sangue de Jesus é o único meio de redenção do homem. Não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus. Testemunho de Dário ficou impressionado com o triunfo do profeta Daniel. E ali então, Daniel na cova dos leões, ele o próprio Jesus com ele. Vitória para todos. O poder que libertou Daniel do dano físico está ainda disponível o quê? Hoje, para nos libertar de todo mal, de todo pecado que nos impede de ir até a Jesus. Ou seja, muito em breve nós teremos a vitória final, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Tudo está sob o controle de Deus. Os 4 cantos da terra, de acordo com o Apocalipse 7, até que os filhos de Deus sejam selados. Daniel 7,3, Apocalipse 7,3. Apocalipse 7,3 fala que até que os filhos de Deus sejam selados, não danifiqueis nessa terra. Então, Deus está no controle de tudo. Existe um grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos nesse grande conflito, mas
Jesus voltará em breve para acabar com isso. E então voltará na luz dos céus com poder e glória. Nós vamos receber um abraço dele. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? E aqui diz a frase, ó: eu quero Cristo hoje e sempre. Vamos falar todo mundo junto? Fala bem forte. Eu quero Cristo hoje e sempre. Nós precisamos ter Cristo sempre em nossa vida. Sabe, igreja, um dia todo mal irá acabar e nós vamos viver feliz para sempre com Jesus. A pergunta que eu dirijo para você, para mim, para você do canal Voz Ativa: você quer render a vida sua nas mãos de Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de oração? Quantos querem? Amém? Enquanto a Asla vai cantar uma música agora, gostaria de convidá-la para que você pense um pouquinho nesse aspecto. Se Cristo voltar hoje, o que você então de fato faria para Ele? Você seria uma pessoa de oração? Ou você seria apenas uma oração formal? Porque quando se fala de oração, vocês perceberam que Daniel orava, buscava, meditava no poder de Deus e ele procurava agradar a Deus. E nós precisamos fazer o que? Sabe o que? Precisamos confiar, entregar e descansar nossa vida nas mãos do Senhor. Sabe, igreja, nós precisamos orar mais, precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E tem uma música do Inário, nós vamos tocar agora, em vez da nossa amiga cantar. Vamos cantar a música do Inário aqui, a capela mesmo, sem acompanhamento, o hino Em Tuas Mãos. Em Tuas Mãos ele fala justamente sobre a oração, porque nós precisamos orar mais a Deus, precisamos mais buscar o poder de Deus, e Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de oração. Colocamos de pé e vamos cantar Em Tuas Mãos. Esse hino é do Inário Antigo, é 480, no Inário Novo é 309, e todo mundo já conhece. A gente pode cantar tranquilamente, com voz bem forte, sem acompanhamento, fica até melhor, assim a gente consegue cantar tranquilo. Vamos lá? Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos, esta é a minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém? Que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, possamos colocar nossos pedidos, nosso agradecimento nas mãos de Deus, que possamos colocar nossa família, amigos, colegas de trabalho, até mesmo aqueles que talvez não gostam do nosso jeito de ser, mas que possamos colocar nas mãos de Deus. Nós possamos colocar o Brasil, nossa nação brasileira nas mãos de Deus, o mundo nas mãos de Deus, mas acima de tudo, que a gente venha se preparar cada dia, orando, estudando a Bíblia, pregando o Evangelho e vir na casa de Deus. E assim, fazer como Daniel, homem que orava, buscava Deus, tinha suas falhas, mas procurava agradar a Deus. E que Deus assim nos ajude verdadeiramente a gente agradá-lo, obedecê-lo, amá-lo
ser simples e humilde, dirigido pelo Espírito de Deus, e assim cada dia nos preparar e preparar outros para a volta de Jesus. Oremos. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pela oportunidade a nós concedida essa noite. Por privilégio e a bênção que temos aprendido aqui, que entre leões e anjos, o Senhor Jesus é nosso anjo protetor, é nosso Senhor e Salvador, é o Jesus amado que está em nosso meio aqui essa noite, é o Jesus amado que quer nos abraçar, quer perdoar, restaurar, e acima de tudo salvar nós deste mundo de pecado para um lar de eterna felicidade. Abençoe a cada irmã aqui presente nessa noite, cada lar que é representado. O Senhor conhece a luta e a necessidade de cada um de nós, e suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos força, dá-nos o poder do auxílio do Espírito Santo do Senhor em nossa vida, e nos ajude a entender que em meio a leões e a dificuldade, em meio a covas e problemas, o Senhor Jesus estará conosco. Perdoe nossos pecados e envia os teus anjos mais poderosos para nos guardar. Dá-nos a tua paz, a tua bênção e o teu perdão. Nos despeçam com a tua proteção ao regressar para casa e amanhã para mais um dia de trabalho. Que o Senhor nos acorde pela manhã cedo, com saúde, com disposição, acima de tudo, com o coração gratos ao Senhor por tudo. Deus, muito obrigado por tudo. Abençoe a cada irmão, a cada irmã aqui essa noite. Em nome de Jesus, nós suplicamos e te agradecemos. E assim todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma feliz noite e vão na companhia dos anjos e na graça de Jesus.